Muito boa tarde, bem-vindos ao segundo dia do Portugal Air Summit 2024. Vamos na sua 7ª edição. Inovação para este ano, estes talks, estas conversas que vamos tendo aqui ao longo do dia com 4 momentos todos os dias. Já por aqui falámos de emprego, de desemprego zero quase no concelho de Ponte Souro. Falámos do ensino superior em Ponte Souro, falámos de turismo, falámos de transportes, isto tudo no dia de ontem. Hoje já tivemos aqui 2 temas, falámos de ação social e do papel da habitação e o papel que o município tem no combate às desigualdades sociais, nomeadamente em termos de habitação. Falámos também em termos ambientais e em termos de economia sustentável com uma empresa sediada em Ponte Souro e que recicla lixo, nomeadamente plástico, e a partir do plástico que nós deitamos fora, eles fazem uma série de produtos que têm utilidade na nossa vida do dia-a-dia. E temos ainda mais 2 temas para hoje. Para já vamos falar de juventude, depois, daqui a pouco, iremos falar de um dos setores também importantes no panorama concelhio, que é o setor da cortiça. Para já, para falar de juventude, o vereador do Pelouro no município de Ponte Souro, Dr. Eduardo Alves, e boa tarde, o futuro passa pelos mais novos. Obrigado, João. Antes de mais, boa tarde a todos e a todas. Se calhar começava mesmo pelo início, que é o que é isto de um plano municipal da juventude. É o documento estratégico, ou a estratégia que o município utiliza para enquadrar e promover as suas políticas para os mais jovens. E de que forma? De forma transversal, isto é, englobando todas aquelas que são as variáveis que nós consideramos serem decisivas para a vida dos jovens. De que forma? De forma participada, isto é, ouvindo os jovens, despertando novos debates, provocando democracia e cidadania. De que forma? De forma plurianual, isto é, com previsibilidade, com orçamentação, com estratégia, de forma a criar uma sequência que nós queremos que ganhe consequência nas medidas concretas que temos no nosso plano de ação. Mais novos, poderemos ir por aí. Aquilo que dizia há pouco, o futuro passa mesmo pelos mais novos. Há uma preocupação constante do município em relação àqueles que serão o futuro da cidade, do concelho, do nosso território. Sim, e aliás foi essa uma das nossas principais motivações, que é, desde logo em primeira instância, sistematizar todas as medidas que temos para os jovens. O Prémio Literário José Luís Peixoto, as bolsas de estudo no ensino superior, a unidade de apoio ao alto rendimento nas escolas, as comemorações do Dia Internacional da Juventude e por aí fora. E pegar nessa avaliação, nessa compilação que fazemos e também conseguir medir o alcance e a eficácia das medidas que temos neste momento, porque também acreditamos que só avaliando é que conseguimos também melhorá-las. Depois, para conhecermos a própria juventude, para conseguirmos produzir dados, porque acreditamos que melhor informação garantirá sempre uma melhor decisão. Depois também a capacidade de ouvir, de envolvermos os jovens, de conseguirmos provocar o debate e também de conseguirmos ter os seus contributos de forma a impulsionarmos um plano que queremos que ganhe asas, que ganhe vida própria e que seja um compromisso entre o município, mas que não se esgote no município, que seja também um compromisso com as associações jovens para termos políticas concretas que melhorem a vida dos jovens nos próximos anos. Ponte Souro é um território já antigo, mas em termos de cidade é uma cidade jovem. Vai completar 40 anos no próximo ano de 2025. Que iniciativas estão a ser pensadas, agendadas, para darmos também uma atenção aos mais novos? Sim, se calhar antes disso só procurar aqui um contexto. Nós procuramos, sabemos que os dados hoje nos dizem que os jovens não participam menos, os jovens participam de forma menos institucionalizada. E nós procuramos também, através do nosso gabinete de comunicação e da forma como fomos fazendo as coisas, promover através do nosso questionário a participação dos jovens. Temos alguns dados que são importantes. A esmagadora maioria das pessoas que participaram, mais de 200 jovens participaram, são do género feminino.
com uma média de idades de 23 anos, sobretudo estudantes, mas também jovens desempregados, jovens trabalhadores por conta de outrem, jovens empreendedores que criaram os seus próprios negócios e permitiu-nos tirar aqui algumas conclusões que achamos que são importantes. Que os jovens hoje em dia, no concelho de Pão de Açor, conhecem melhor aqueles que são os nossos equipamentos e a nossa oferta, por exemplo, cultural ou desportiva, mas que conhecem pior, por exemplo, os mecanismos que temos para pô-los a participar, como o Conselho Municipal da Juventude ou como a Assembleia Municipal de Jovens. Que os jovens consideram que no concelho de Pão de Açor tem uma oferta bastante satisfatória ao nível do desporto, da cultura ou da educação, mas que sentem dificuldades no acesso à primeira habitação ou, por exemplo, em espaços de diversão ou de recreação noturna ou não, mas espaços de lazer. Que os jovens hoje têm uma ideia muito consensual sobre o gosto que têm em viver em Pão de Açor, em estar em Pão de Açor, consideram ser decisivo votar e ter participação cívica, mas que já se dividem muito quanto à existência de tolerância e de respeito pela diferença no nosso território. E foi a partir destas conclusões que também fizemos aqui o nosso plano de ação e medidas concretas que também aqui podemos levantar o véu em algumas delas. Vamos levantar uma pontinha do véu para o ano que dentro de 2 meses e meio vai começar. Sim, eu diria aqui, por exemplo, na área de emancipação, quer os apoios à natalidade, quer os apoios à habitação, correspondendo até às preocupações dos jovens, de loteamentos, por exemplo, com discriminações positivas para jovens, de transformarmos também parte do nosso parque habitacional público e agora quando temos tantos apoios para isso, para também habitações para os mais novos e para as novas gerações. Ao nível, e estamos aqui no aeródromo, faz-nos todo sentido ter um programa ocupacional para jovens que dê alguma identidade, quer para jovens do ensino secundário, quer do ensino superior, possam ter um programa de ocupação nos meses de verão com contexto e identidade local aqui ao nosso aeródromo e ao nosso tecido empresarial. Por exemplo, na área da cultura teremos, e até respondendo diretamente à pergunta, uma semana da juventude já preparada para o próximo ano, que terá espaços de diversão noturna, mas também será muito mais do que isso. Será um espaço onde os jovens produzem cultura em Pão de Açor terão a oportunidade de o fazer, onde os jovens que são desportistas em Pão de Açor também terão essa plataforma de valorização, onde mostraremos os nossos programas educativos, entre muitas outras medidas, por exemplo, a nível ambiental e outras. Estamos a terminar, para o final, uma mensagem para aqueles que são jovens, não vivem cá, mas poderão querer estabelecer-se e viver em Pão de Açor. Sim, não obstante a existência deste plano, Pão de Açor já era considerado pela Federação Nacional das Associações Jovens como um dos principais municípios ou mais impulsionadores em todo o país de políticas para a juventude. O nosso objetivo também com isso é criar um marketing territorial que não é oco, mas que tem substância, que é Pão de Açor um território que ouve os jovens e que consegue com os jovens assumir compromissos para os próximos 3, 4 anos de coisas muito concretas, muito reais, que estão devidamente orçamentadas, cabimentadas, que estão a ser estudadas e que vão ter uma tradução prática concreta num território de oportunidades, e o aeródromo é um exemplo flagrante disso, mas que não é só o aeródromo, é também as oportunidades de dinamização cultural, a excelência das nossas respostas educativas, o município que pensa e transforma o seu território em termos ambientais, e é também nessa capacidade de ver o território e de o tornar atrativo para os jovens como um todo que nós estamos apostados, e é nessa certeza que achamos que vamos ter muita procura de jovens, não só de fixar os nossos, mas também de trazer outros nos próximos anos. Muito obrigado.